O nosso tema de hoje, é o primeiro dia do mês, né, de agosto, é saúde e espiritualidade. E eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade sobre essa questão de saúde, mas eu já vou logo falar uma coisa que não é muito cristã. Convenhamos que ela não é muito cristã. Tem um livro chamado Emmanuel, já ouviram falar? Emmanuel é o nome do mentor espiritual do Chico, mas ele fez um livro com o nome dele. Por conta disso, o Chico não pôde mandar os direitos autorais lá para a Federação Brasileira, que imprimia todos os livros dele. E aí foi uma confusão, porque o Emmanuel queria que imprimisse o livro dele e a Federação não queria imprimir. Aí o Chico, então, juntou com alguns amigos, juntou um dinheirinho lá e mandou imprimir por conta própria esse livro. A primeira edição foi lá 1.000, 2.000 exemplares. Só que o livro teve tanto sucesso na época, década de 60, por aí, que a Federação viu que vendeu muitos os livros, já imprimiu a segunda edição em 5.000, terceira edição de 5.000, quarta edição de 5.000, quinta edição de 5.000, sexta edição de 5.000. E aí chegou uma hora que eles foram revisar os direitos autorais e descobriram que o Chico não tinha mandado os direitos autorais para ele. Olha só que interessante. E aí eles ligaram para o Chico: escuta, Chico, estamos olhando aqui nos arquivos, você não mandou até hoje os direitos autorais do livro Emmanuel. Mas todo mundo mais ou menos sabe como que o Chico era. O Chico simplesmente respondeu: meu irmão, foi um erro, um esquecimento da minha parte. Pode mandar que eu assino e vocês podem ficar com os direitos autorais do livro, não é? Só que eles tinham esquecido que o Chico tinha pago a primeira edição do próprio bolso. Então, obviamente, eles não tinham autorização, porque eles também não queriam imprimir o livro. Mas isso aí foi tudo esquecido. E o livro tem coisas assim muito interessantes. E uma delas fala um pouquinho sobre nutrição. E o que eu vou falar para vocês, que não é muito confortador, é o seguinte: assim como um automóvel tem uma autonomia, que a gente tem carro com 40 litros, 50 litros, 60, 100, caminhão tem 200 litros, 500 litros, 1.000 litros, sei lá quanto. Só que ele tem uma autonomia, ele vai até um determinado lugar com aquilo. Se você não pôr mais, ele para e acabou, não vai mais. Só se empurrar, né? Se empurrar, ele vai. E a gente também tem um negócio chamado fluido vital. Fluido vital é o que nos dá energia, é o nosso combustível. E o Emmanuel coloca neste livrinho aí, que deu essa confusão, dizendo que todo mundo tem uma partida de fluido vital. Alguns têm fluido vital para 120 quilômetros ou 1.000 quilômetros, outros têm fluido vital para 69 mil quilômetros, outros têm para 85 mil, outros têm para 95 mil, mas cada um tem uma quantidade de fluido vital, que nós os utilizamos na vida do dia a dia, nas coisas do dia a dia. Então esse fluido vital ele vai se esgotando, e quando ele vai chegando no final, nós vamos sentindo a falta dele, e aí existe um negócio na ciência e na medicina que diz falência múltipla de órgãos. O que é isso? Falência múltipla de órgãos é a morte, né? Então, por que isso não é confortador? Porque tem gente que está querendo colocar mais fluido no tanque, mas não é possível. Existe possibilidade de colocar mais fluido. Está lá no livro do André Luiz, nesse livro do André Luiz, ele estava dizendo o seguinte: eles chegaram para trazer uma senhora, para levar essa senhora para o mundo espiritual, para desencarnar ela. Eles também vêm quando a gente vai desencarnar, eles vêm na nossa casa visitar a gente. Ou sei lá, vai no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no banco, no correio, onde a gente estiver, né? E também não adianta disfarçar, viu? Porque teve um camarada que cortou o cabelo careca, e aí a morte perguntou: escuta, cadê aquele cabeludo lá? Aí ele falou: não sei, não conheço. Não, então é você mesmo. Pegou e levou ele mesmo, teve jeito de escapar. Não teve jeito nenhum de escapar. Muito bem. Então, nós temos uma quantidade. E lá no André Luiz, essa senhora estava lá junto com a família, e são 3 ou 4 casos que o André Luiz fala neste livro, que houve uma espécie de prolongamento de encarnação. E aí eles descobriram que ela precisava de mais um tempo, porque se ela desencarnasse naquela hora, ia dar um desequilíbrio muito grande na família dela, um desequilíbrio muito grande. Não estavam preparados convenientemente e nem tinham como se socorrer com a falta dela.
E aí eles injetaram nela mais 5 anos de vida. Olha só. Trouxeram combustível lá do outro lado, né? Colocaram nela mais ou menos uns 5 anos de vida, que era o tempo que ela precisava para regularizar aquilo que ela estava fazendo. Mas eu também digo isso e não é muito confortador, viu, gente? Não é para todo mundo que eles dão assim no sobrevida, não. Tá certo? E em alguns casos, a maioria dos casos, 80% dos casos, sabe o que acontece? A gente volta antes para o mundo espiritual. Vocês sabiam disso? Volta antes. A gente quer tanto ficar aqui, no fim volta antes. Porque a gente faz cada uma, né? Abusa do corpo o tempo todo. Abusa do corpo, seja com químicas, com alimentação imprópria, com excesso, com falta, com tudo que há, a gente não cuida direitinho do corpo. E aí a gente vai embora. Por exemplo, se você for no ferro velho e for buscar lá nos tanques dos carros que estão parados lá, você vai conseguir achar um pouco de gasolina. Só que o motor está tão ruim, as coisas estão tão ruins que ele não consegue andar mais. Então a gente tem o combustível, mas o corpo não aguenta mais. Sozinho a gente é expulso do corpo. Você sabia que a falência múltipla dos órgãos serve para isso? Então é assim, aí para o coração, o fígado, o pulmão, daqui a pouco eles fazem assim, vai para fora, e toca o bicho para fora, que é o espírito. E aí a gente morre. Sai do corpo assim, fala, meu Deus do céu, eu tive a impressão que fui expulso de algum lugar. Foi do próprio corpo. Olha só, tanto é que tem gente que até olha o corpo lá, né? Na esquife, na cama, no caixão, sei lá onde, e olha o próprio corpo e não pensa, meu Deus, mas esse aí sou eu? Nem pensa, né, que esse aí sou eu. Mas vamos falar agora com mais seriedade. Não quer dizer que nós estejamos falando com seriedade, né? Mas vamos aproveitar agora para a gente tomar alguns ensinamentos a respeito da espiritualidade e a saúde. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês mereceriam todos vocês um prêmio. Sexta-feira, certo? Tá aqui numa casa espírita para escutar um camarada que é só um quebra-galho, com a cara toda amassada. Meu Deus do céu, né? Como é que pode? Olha, merece um prêmio, viu? A casa devia dar um prêmio para vocês de estarem aqui, né? Então, muito obrigado. Bom, eu não sei se vocês já sabem, devem saber muito melhor do que eu, de que não existe diferença entre a saúde e a espiritualidade. Por quê? A nossa saúde depende do nosso degrau de evolução. Outro dia eu fiquei tão nervoso que um camarada falou uma coisa assim, se você tiver uma micose na unha, é sinal que você está espiritualmente lá para baixo. Aí eu fui conversar com o senhor, um médico que é homeopata, para perguntar para ele o que a homeopatia tinha para sarar micose na unha. Sabe o que ele falou? Ele falou, não existe remédio para micose na unha, você tem que primeiro curar o estômago, o intestino. É ele que está infectado, você precisa limpar. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, olha só. As coisas mais graves espirituais que a gente tem, elas normalmente entram por aqui, pelo estômago, pelas partes baixas do ser, pelo estômago, pela sexualidade. Normalmente entram por aí os nossos desequilíbrios. Dificilmente ela entra por aqui, ó. Dificilmente. Porque eles usam dos nossos abusos ou das nossas escassez para se aproveitar disso, os nossos irmãos infelizes. Mas não se assustem com isso. Eu só falei isso por causa da micose na unha, que eu fiquei aborrecido e depois cada um falou de um jeito e é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, se você tem uma micose na unha, tá certo? Além de tratar, trate, mas também veja lá na parte do intestino, do estômago, se você pode fazer um detox parasitário, alguma coisa assim, porque isso vai ajudar bastante, sua unha vai curar sozinho, como se um passe de mágica tivesse acontecido. E aí você vai achar que foi aquele bicarbonato, vai achar que foi o metilolate, a gasolina que você botou fogo, que cada um tem uma receita para micose na unha, vocês já repararam? É um negócio impressionante, né? Bom, mas então é isso. A OMS, sinceramente que não vale mais nada, tá certo? Porque ela mandou o povo usar máscara, depois falou que não foi ela que mandou o povo tomar vacina, depois falou que não foi ela que não mandou tomar. Então ela não sabe o que fazer com a saúde
na Terra. Eu acho que o que eles estão fazendo lá, não sei, mas a OMS diz que o estado de completo bem-estar físico, mental e social se dá com a saúde, ó. Estado completo de bem-estar físico, mental e social. A doutrina espírita pega isso aí e amplia. Ela fala o seguinte: a harmonia da alma com as leis divinas. Olha só, aí o negócio fica muito maior, muito diferente, não é? A harmonia com as leis divinas, porque se o camarada está lá ocupando um cargo público e está tirando recursos da necessidade, ele não está em harmonia com as leis divinas. Então ele não está em harmonia com nada, nem com ninguém, nem com nada, né? Pode esperar que uma micose vai acontecer para ele, na unha, talvez em algumas encarnações para frente, ele vai ganhar uma bela de uma micose e ele vai querer fazer qualquer coisa para tirar aquela micose da unha, tá certo? Você tem micose na unha, olha o que você já fez no passado, hein? É preciso observar, pode ser que a gente andou por caminhos obscuros, hein? Pode ser, não é? Bom, existe lá no Livro dos Espíritos, que eu já falei para vocês da importância, nas perguntas 401 e 402, a influência do espírito no corpo, porque a gente pensa em resolver a saúde, mas não quer resolver o que está por trás de tudo isso, que é o espírito. Nós somos seres imortais, espirituais. Tudo começa de lá. Então, todos os nossos problemas físicos estão sediados no espírito. E como é que a gente ofendeu o espírito? Ou agora ou no passado, não tem outro jeito. Então, no passado, a gente abusou do corpo, e agora ele vem com probleminhas para serem resolvidos, purgados, sanados, melhorados. É para isso que serve a encarnação. Um dos motivos da encarnação é essa, além do nosso progresso espiritual, é também a gente purgar e limpar o nosso espírito, que está obviamente sujo. O nosso perispírito, que é o envoltório do corpo e do espírito, é o meio termo, ele recebe, reflete os problemas do espírito e transfere para o corpo. Então, os problemas que nós temos de saúde, ele tem a sede principal lá atrás, no espírito. Isso é um absurdo muito grande? O que vocês acham? Está tudo bem? Tudo certo? Dá para entender assim? Não? Muito bem. Bom, todo mundo sabe que é o espírito que comanda o corpo. Então, tem uma passagenzinha no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, que o cavalo mal dirigido é assim, é o corpo, né? O espírito está dentro do corpo, né? Então, não é, sabe, é o cavaleiro que dirige mal o cavalo, não é ele que está indo errado, é o cavaleiro que está fazendo o que não deve. Então, não é o corpo, essa história de a carne é fraca, isso é uma conversa fiada. O problema está lá atrás, é o espírito, o problema é o espírito, tá certo? Porque é ele que comanda o corpo. Nós somos senhores de si. Se a gente larga o corpo não faz nada sozinho, absolutamente nada, é só um instrumento, não é? Bom, se ele comanda o corpo, nós temos emoções, pensamentos, ressentimentos, temos culpas, tudo isso acumulado, que pode surgir o que na gente? Doenças. Olha só. Então é assim, de acordo com o jeito que nós estamos vivendo, nós estamos nos habilitando a termos problemas de saúde. Problemas às vezes graves ou não tão graves, problemas de saúde. Algumas pessoas arrumam problemas assim, querendo entrar na terra, caem mergulhando no chão, né? Outras pessoas arrumam de outro jeito, né? Mergulhando. Bom, vamos seguir em frente. A ligação de todos esses problemas, nós vamos perceber o grave problema que tem por trás, que somos nós como seres espirituais. Então nós temos as nossas afinidades, os nossos defeitos, os nossos problemas. Então agora já dá para pensar assim, a gente vai no doutor, né? O doutor vai falar assim, qual o seu problema? Outro dia, um colega meu, porque agora a gente não pode falar de pessoal, coisa pessoal da gente, vocês sabem, né? Mas eu tive um amigo meu foi no Hospital das Clínicas, que estava com uma unha encravada, Aí ele chegou lá às 3 horas da manhã, porque ele sabia que 3 horas da manhã não tinha muita gente, estava tranquilo, né?
Aí fez a ficha e tudo, e entrou lá. Quando ele entrou numa portinha, ele percebeu que parecia que o Brasil estava em guerra, São Paulo estava em guerra, que tinha um mundo de gente lá dentro, gente de pé, gente sentada, deitada no chão, em maca, em tudo quanto é lugar, gente sendo carregada, sangue para tudo quanto é lado, uma guerra terrível. Aí ele sentou lá e falou, bom, agora eu já fiz a ficha, vai ser chato se eu voltar para trás. Meu amigo falando, esse é o meu amigo, não sou eu não, é meu amigo. Aí o médico faz uma pergunta para ele, diz assim, o que traz o senhor às 3 horas da manhã no Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo? Aí meu amigo disse que falou o seguinte, falou, não, é um engano, não sou eu não, a pessoa dessa ficha foi embora, deixou a ficha comigo aqui para me segurar, falou que ia no banheiro e foi embora. Ele pegou e deu no pé de lá, foi embora, ficou com vergonha. Já pensaram uma coisa dessa? O que resolve unha encravada? O que resolve unha encravada? Podólogo, é cortar a unha. Mas homem tem medo até de cortar a unha, meu Deus do céu, e acha que é o rei do mundo, né? É o rei da selva, imagina. Tem aquela juba enorme, acha que é o rei da selva. Vai cortar a unha? Não. Vai tomar injeção? Não. Meu Deus do céu. Olha como é que é o homem é assim, né? A mulher não, a mulher aguenta firme, um monte de coisa, mas o homem, meu Deus do céu. Bom, toda desarmonia orgânica começa na alma, no espírito, no perispírito, toda desarmonia. Se a gente pudesse falar para o médico assim, fala, doutor, é o seguinte, eu não estou atrás de um remédio, eu queria saber um jeito para me curar minha alma, curar definitivamente isso, como é que eu faço? Aí vai falar para a gente, vai lá na casa espírita. A gente vem aqui e pensa que os espíritos vão tirar o problema da gente com a mão, assim, né? Vai fazer uma raspagem, um negócio assim, né? Vai arrancar, sei, um negócio com a mão, assim, e vai jogar num baldinho assim, vai pôr num foguinho assim, queimar aquele troço. A gente pensa que é assim, né? Que funciona. Mas o que funciona? É a renovação, é a melhora interior, é a reforma interior, é a modificação, É isso que funciona. Então você está com problema, claro, nas emergências a gente vai tomar os remédios, tudo. As indústrias farmacêuticas adoram quando a gente está em emergência, porque eles adoram. As farmácias, então, nem se fala. Tem mais farmácia do que botequim hoje em dia. Eu nunca achei que farmácia ia ser mais do que botequim, imagina só. Aqui tem uns 4 ou 5, mas do outro lado da rua tem um na esquina, outro na frente, o outro brigando com o outro, chamando os clientes, vai para cá, aí aqui é mais barato. Meu Deus do céu, olha como é que está. E a gente precisa, às vezes precisa, óbvio. Mas o importante, o que é? É isso, cuidar lá de trás. Mas isso é uma coisa lenta, gradual, obviamente, não é? A homeopatia tem a sua função, porque ela vai trabalhando essa ideia e de forma bem gradual, vai mostrando para a gente que a gente precisa ir se renovando, não é? Então, olha como que a homeopatia funciona. Vocês não contam isso para ninguém, tá bom? Não falo isso para ninguém, porque senão eu não vou poder nunca mais fazer palestra. Mas é assim, você toma 4 cápsulas 10 minutos antes do almoço, 6 bolinhas dessa 15 minutos depois do café da tarde, 14 bolinhas dessa 20 minutos antes de jantar, 22 bolinhas antes de tomar banho. Se o camarada conseguir seguir aquilo, ele cura. Ele cura na hora, porque, meu Deus do céu, precisa de uma disciplina. Uma disciplina. O meu amigo, sabe o que ele faz? Ele pega assim, ó, tchuc, 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 come as 40 bolinhas de uma vez só pro dia todo. Ai, meu Deus, parece brincadeira, né? Meu Deus do céu, nunca mais vão me chamar aqui. Bom, os problemas de saúde também surgem dos nossos desequilíbrios, não é? Então, alimentação imprópria, vícios, desequilíbrios emocionais, pode surgir, a gente pode cavar um problema agora, na própria vida, nós podemos fazer isso. E aí é que vem a ideia do equilíbrio. Essa é a ideia do equilíbrio, não é? E essas são as causas atuais, mas tem as causas espirituais. Quais são as causas espirituais? É o passado, não é? São provas e expiações do nosso passado, coisas que aconteceram com a gente no passado.
Então, não raras vezes a gente vem com um problema, às vezes já em tenridade, difícil, porque nós terminamos a vida de uma forma infeliz, ou fizemos alguém terminar de uma forma infeliz a sua vida, né? Bom, o corpo é um instrumento do Espírito e também é o espelho das suas imperfeições. Olha só, o corpo é o espelho das nossas imperfeições. Mas também não é para sair para o meio da rua e falar, não, o cara está com a cara amassada. Olha, meu Deus do céu, o que será que ele aprontou no passado? Não é para ficar fazendo isso também, né? Olhar para a pessoa e falar assim, meu Deus do céu, olha como ela é baixinha, deve ter batido em alguém com o pau, né? Assim, como é que pode dizer assim? Achatado não, é ter tentado enterrar no chão, né? Batendo na cabeça. Não, os baixinhos, sabe qual é o problema dos baixinhos? Especialmente dos anões, os espíritos falam pra gente que eles precipitaram de grandes alturas. Bom, a cura verdadeira começa interiormente. Essa é a cura verdadeira. Então, vamos levar ela com tranquilidade, com confiança e vamos procurar se renovar. Agora, convenhamos, né? Vamos olhar para dentro da gente mesmo, profundamente. E no fundo, sabe o que acontece? No fundo, a gente sabe por que a gente está doente. No fundo, a gente sabe. Lá no fundinho mesmo a gente sabe por que está doente. Porque abusou, porque fez isso, fez aquilo outro. A gente sabe, tem certeza do que aconteceu. A gente só gostaria que alguém falasse alguma coisa ao contrário, ou passasse a mão na nossa cabeça, né? O médico fala assim, isso é uma epidemia mesmo que está acontecendo aí, é assim mesmo, né? Então a gente está querendo isso, mas a gente sabe os problemas que a gente tem, de onde que surgiram e por que surgiram, a gente sabe. No fundo a gente sabe. Como é que a gente melhora tudo isso? Olha que ele dá uma relação de coisas legais, ó. Prece, perdão, trabalho no bem, caridade, vigilância nos pensamentos, fortalecimento do espírito, equilibra a alma, equilibra o nosso organismo. Tem pessoas que passam a vida inteira quase sem nenhum problema físico. Mas também tem um detalhe, por ser o planeta de provas e expiações, a gente não pode esquecer que todo mundo aqui na Terra tem um problema de saúde, todo mundo tem uma fragilidade, um calcanhar de Aquiles, todo mundo tem. Só teve um que não tinha nenhum problema, que passou por aqui, e todo mundo sabe quem é, só ele. Mas o resto, todos nós temos problemas a serem resolvidos. O passado, porque o nosso passado, convenhamos, né, foi turbulento. A gente não tem vontade de vez em quando de pegar um pelo pescoço? Tem ou não tem? Tem, né? Engraçado, o meu amigo diz que tem essa vontade todo dia. Eu falo, vai com calma, não é assim, não é? A gente tem imperfeições, diversos tipos. A gente gosta, às vezes, de propagar uma mentira, uma fofoca. A gente não muitas vezes gosta de ser grosso com as pessoas, adora ser grosso com as pessoas. A gente gosta disso. E aí, claro, né? A gente precisa renovar isso, modificar, abrandar. De quem será a terra? A terra será herdada para quem? Quem herdará a terra? Que Jesus propagou. Quem é que vai herdar a terra? E pacíficos. Olha só, esses que vão herdar a terra, não é? Muito bem. Então, importante conversarmos com o Criador com mais frequência. A maioria das pessoas tem dificuldade de fazer uma prece. Eu não consigo fazer uma prece. Consegue sim. Ninguém precisa saber que você está fazendo prece. Aqui mesmo a gente não pode fazer, ninguém precisa nem ouvir. Falar, escuta, Senhor, olha aqui, olha o que está acontecendo comigo. Olha o que eu fiz hoje. Olha a besteira que eu estou fazendo. Olha a bobagem que eu fiz. Olha como eu fui mal criadinho. Olha como eu fui grosseiro. Olha o sentimento que eu tenho. Pode conversar com ele, ninguém precisa nem ficar sabendo. Às vezes a pessoa está do teu lado e fala assim, Senhor, sabe essa pessoa que está aqui? Tranquilo, nem precisa me apontar nem nada mentalmente. Fala, a pessoa que está aqui do meu lado. Né? Às vezes está na cama, né? Está com o maridão lá, com a esposa. Puxa vida,
pisei na bola lá com ele, com ela, né? Escorreguei, caí, bati a cabeça, gastei o dinheiro do leite, né? Tem umas coisas assim, né? Conversa com o Criador com mais frequência. Fala assim, tenha coragem de dizer assim. No nosso tempo, quem tem um cabelinho branco assim de lado assim, então o pai falava assim, se você mentir vai ser pior, hein? Aí a gente confessava tudo na hora, porque se mentisse ia ser pior, né? E aí o que você quer? Você quer apanhar ou levar um sermão? O que a gente queria? Quê? Por quê? Porque o sermão ninguém aguentava. Meu Deus do céu, você nunca mais vai fazer isso na sua vida, seu infeliz, eu te dei educação, não sei para quê, e você está fazendo isso toda hora, com a sua família, com seus primos, com seus irmãos, e fala o dia inteiro. E aí na hora que você vai dormir, não se esqueça do que eu falei. Meu Deus do céu, sossego, tem sossego, meu Deus do céu. Era melhor levar uma surra logo, já resolvi logo a parada, e estava tudo bem, no dia seguinte ninguém lembrava de mais nada, e estava tudo certo, né? Então era isso que a gente pensava. Então, mais ou menos, é no sentido da gente poder conversar com o Criador e estar disposto ao Criador nos corrigir. Escuta, Senhor, olha aí. O Senhor pode me corrigir? Com calma, né, Senhor? Com calma. Por favor, né? Não embaixo do carro, deixa eu só mergulhar no asfalto, né? Com calma, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma, pelo amor de Deus, né? Bom, o que é o espelho da vida, o que é o espelho do pensamento, é a mente, a nossa mente. O nosso pensamento é o espelho do que nós somos. Então, basta a gente dar uma verificadinha no que nós estamos pensando. Você sabe que eu tenho a possibilidade de ler o pensamento de algumas pessoas, né? Eu vou escolher uma pessoa aqui para ler o pensamento. Alguém gostaria de se habilitar? Não. Não, ninguém, né? Ninguém gostaria. Pelo amor de Deus, né? É melhor não fazer isso, né? Mas o nosso reflexo é isso, é o que nós pensamos. Então, tem pessoas que têm um pensamento fixo em determinadas coisas. Isso é um problema grave, porque a pessoa está rodando em círculo. Então, o ideal é conversar com o Criador e expandir o pensamento, sabe? Buscar o perdão das ofensas, buscar perdoar as pessoas que nos aprontaram, dar esse presente para as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa precisa disso. A gente, muitas vezes, não quer dar, não quer perdoar, mas a pessoa precisa dar esse presente para essa pessoa. Então, olhar as pessoas com mais compaixão, com mais misericórdia, com mais amor, porque no fundo todo mundo erra, no fundo é assim. No trânsito, por exemplo, tem alguém que pode dizer assim, bom, eu nunca levei uma multa, grande coisa, nunca levou uma multa, mas também nunca deu uma seta, nunca parou de, né? Não é mesmo? Não levou a multa porque ninguém viu, não é? Fechou os carros que estavam saindo, andava em terceira, na marginal, de segunda, sei lá. Meu Deus do céu! O senhor andou já de segunda na marginal? Ainda não. Não, né? Minha irmã andava de segunda, passou 2 anos dirigindo só primeira e segunda. Primeira e segunda aí, tá vendo só? E aí, quando a gente encontra alguém devagar na frente, que a gente fala, eita, lesma lascada, meu Deus do céu. Mas a gente ficou 2 anos dirigindo em segunda também, né? Ela consegue pegar a chama de cabeça. Não pode mais, né? Tá vendo? Bom, aqui a Casa Espírita tem um papel importante para a gente. E esse papel é oferecer o apoio espiritual, os passes. Os benfeitores vêm nos ajudar, nos renovar, nos melhorar, nos inspirar coisas boas. Olha o que eles fazem com a gente. Nos inspiram, gente. Às vezes, a gente não sabe a diretriz que a gente tem que seguir. Mas se a gente fizer uma prece, sentar um pouquinho aqui, com sinceridade, com amor, eles inspiram a gente, falar, deixa isso para lá, esquece isso, vai atrás de coisas novas, ou então perdoa, ou então, sabe, faz de conta que não aconteceu nada, vai para determinada direção. Eles inspiram a gente a bons pensamentos. Isso a Casa Espírita pode fazer para a gente, pode nos ajudar bastante. Então, nós temos uma aguinha fluidificada, não sei se aqui oferecem a aguinha, mas as casas costumam ter a aguinha fluidificada.
tem estudos do Evangelho, tem um monte de coisa que foi projetado lá, né? As atividades da casa, tem atividade a semana inteira, se a gente quiser vir aqui, e nem precisa pagar a mensalidade, porque a gente pode vir aqui sem pretensão nenhuma e participar de tudo que tem aqui. Veja só, Casa Espírita é aberta para todo mundo. Não é que nem um clube, né? Você vai na piscina, é 500. Você vai usar o salão de festa, é mais 1.300. Não, aqui você vem, senta, escuta, toma passe, tem cursos. Eu vi ali até que tem um médico, né? Tem um médico aí que dá receita pra gente, né? Escuta, doutor, você podia dar uma folga para mim por uns 3, 4 dias? Isso ele não pode, viu? Isso ele não adianta vir, não. Vem para ver coisa certa, coisa real, tá bom? Bom, tem um outro detalhe. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo. Todo mundo sabe os seus limites, não é? E o meu amigo aqui, por exemplo, quando ele vai na festinha de criança, por exemplo, ele faz uma força muito grande para pensar assim: eu vou comer só um salgadinho de cada um e vou tomar só um copinho de refrigerante e um pedacinho de bolo. É isso que vai acontecer lá, tá certo? Não é? Então, mas acontece que eu não sei o que acontece, que a pessoa chega lá e come 10, 15 coxinhas, 15, 14 esfirra, 14 quibe, toma 2, 3 litros de refrigerante, come 4, 5 pedaços de bolo, e depois pensa assim: nossa, meu Deus, estou com uma sensação estranha, estou me sentindo cheio, né? Por que será, né? Nós não temos limites? Nós temos limites, então é assim. Vai com jeitinho, com calma. Hoje a ciência já consegue mostrar pra gente alguns alimentos que nos deixam meio empanturrados, meio assim, desanimados, com sono. A gente já consegue saber essas coisas. Então, procurar evitar excessos. O grande problema, no fundo, não é aquele tipo de alimento, mas o excesso dele. Esse é o grande problema. E na maioria das vezes a gente não se contém, meu Deus do céu. Quem tem o cabelinho branco não podia sair da mesa com coisa no prato, tinha que comer tudo, lambeu até o prato para dizer: ó, mãe, tá quase limpo, nem precisa lavar, né? Mas agora não, nós não podemos, pega mais um pouquinho se precisar, mas põe um pouquinho, sabe? Porque antigamente punha aquele monte de comida, tinha que comer tudo. Se não comer, você vai pôr na geladeira seu cachorro para você comer à noite. A gente não podia desperdiçar comida de jeito nenhum. E a gente nem sabia como fazer aquilo, não é? Agora não, agora dosezinhas pequenas, pode pegar menos, né? Os netinhos da gente falam: vovô, só quero batata frita hoje. E amanhã eu só quero nuggets. E depois da manhã, é isso que eles querem, meu Deus do céu, só querem comer essas coisas, né? Mas aí a gente tem que negociar com eles. Bom, a cada 10 batata frita, um pedacinho de brócolis. Pode ser 20 batatas para um pedaço de brócolis, aí você fica negociando com eles. Não é? É assim. Mas cuidado com os excessos, porque nós somos responsáveis pelo corpo físico que nós temos. Tá certo? Nós somos os responsáveis. Cuidado com os vícios. E o que é prejudicial no vício? É a repetição, é a falta de controle. Isso é o prejudicial, isso é o grande problema que nós temos no vício. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Percebeu que você tem uma afinidade muito grande com determinadas coisas? Maneira, que não é só as químicas que fazem mal, não. Qualquer coisa pode fazer mal. Excessos de refrigerante, excessos de carne, excessos de doces. Todos os excessos são prejudiciais, todos eles. Não tem nenhum que seja proveitoso, vantajoso. Então, nós temos que cuidar, porque isso é uma obrigação que todos nós temos. Dormir adequadamente, isso também é importante. Parece que estou falando de nutrição, essas coisas, né? Mas, adequadamente, assim, todo mundo sabe aquele período que precisa dormir. Alguns precisam de 6, outros precisam de 8, né? Parece que quanto mais idade a gente tem, menos sono a gente tem também, essas coisas. Mas, enfim, dormir de forma que acorde assim, um pouco disposto, em condições favoráveis, né? Então, isso é importante. Não jogar fora a hora de sono, a hora boa de sono. Eu ouvi dizer, esse não foi meu amigo não, isso foi outras pessoas, que antes da meia-noite, que a gente vai dormir, cada vez antes da meia-noite, quando vai dormir às 10 horas da noite, por exemplo, cada hora antes da meia-noite representam 2 horas que
reconforto com o sono. Então, se você vai dormir às 10 da noite, à meia-noite você não dormiu 2 horas, é como se você tivesse dormido 4 horas. Então, essas coisas que o pessoal vai entendendo, vai percebendo, vai criando aí, que é justamente para a gente poder não perder a boa hora de sono, porque faz uma falta tremenda. Quando a gente era jovem, meus amigos eram jovens, virava a noite, tinha aquele problema de ônibus, chegava no ônibus, o último ônibus passou 11h44, foi embora o ônibus, aí tinha que esperar o outro, ficava sentado lá no ponto de ônibus até o outro dia de manhã, dormia lá, umas confusão lascada, né? Mas prudência também com o sono, tá certo? Muito bem. Vocês conhecem o exemplo do Segismundo, do livro Missionários da Luz? Ele teve que passar por um processo profundo de reequilíbrio para poder reencarnar. Tem um outro caso também, de um rapazinho chamado Timbolão, num livro chamado Timbolão, do Chico Xavier, que o menino também comia igual um desesperado, ficou com um barrigão enorme, tanto comer. Chegou no mundo espiritual e teve que fazer um tratamento para poder reencarnar. Aí ele reencarnou, não podia comer nada. Nem caldo de feijão ele podia comer. De tanto que ele estrambelhou o corpo, não é? Então é assim, se você gosta, por exemplo, de cevada, é aquela cevada que a gente mastiga, viu? Não é outra não, é aquela que mastiga, sabe? Essa daí, né? Se você gosta, cuidado com o excesso, com o exagero, vai com calma. Ninguém está impedido de ter o seu prazer, as suas coisas, ninguém está impedido, mas nós estamos, assim, vigilantes para os excessos, não é? Para os excessos. Bom, o melhor remédio, reforma interior, reforma íntima. Esse é o melhor remédio. E cultivar a espiritualidade é fortalecer a imunidade da alma. Quanto mais a gente cultiva as coisas maiores da vida, mais a gente se fortalece. Olha só que beleza, né? E o tempo passa, a gente nem percebe que o tempo está passando desse jeito. E a saúde do corpo depende muitas vezes da saúde da alma. Enquanto o espírito estiver em desarmonia com as leis de Deus, o corpo vai refletir os seus desequilíbrios. Então, pensemos nisso, tá certo? Que Deus nos abençoe.